A gente combinou, eu e meu marido, um dia falamos, amor, vamos virar missionário? Nossos filhos já casou, a gente não tem dívida, a gente tem casa própria, vamos virar? Aí a gente quis virar, entendeu? Só Jesus, mas é muito legal. Porque a gente já tinha virado uma vez traficante. Aí a gente uma vez, né, bem, já virou morador de rua, a gente já morou na rua. A gente já morou na rua, já virou traficante, já virou cadeieiro, não, porque nós ficávamos só uns 10, 15 dias, né, amor? Graças a Deus, preso, né? Nós nunca virou cadeieiro, mas nós ficava preso, né? Eu lembro, irmão, eu vinha da FEBEM, eu me arranhava todo e já falava, mãe, não bate não, porque a FEBEM já me bateu, a gente odiou, né? E tal. Então, a gente já virou um monte de coisa, né? E foi muito legal esses dias aí atrás, uns 5 anos atrás. Eu trabalhava numa farmácia e ele é um bom pintor, né? Mas eu falei, amor, vamos virar missionário. E deu certo. Em 3 meses, Deus confirmou muita coisa pra gente, assim, né? De pessoas, deu muita coisa. A gente montou lá umas 2, 3 casas de recuperação em Cambuí e tal, né? A papelada não deu muito certo, aí a gente teve que sair fora da cidade, mas não fugir, né? Porque a juíza queria falar com a gente, mas a gente não queria falar com a juíza né, da cidade. Cidade interior, irmão. Falou que vai mexer com bandido e drogado, meu Deus, né? Já acha que a gente não presta, então pensa, né? Mas aí, graças a Deus, a gente foi para Goiânia, ficamos lá quase 3 anos e fomos, assim, muito alicerçados lá, fizemos uns cursos legais e tal. Aí voltamos para Cambuí de novo e estamos lá devagarzinho, disfarçando, entendeu? Né, bem? Estamos disfarçando, que nós não quer nada e tal. Mas Deus está honrando. Já viramos amigo do prefeito. Ó, virou amigo do prefeito na cidade pequenininha? Pronto, já se ganhou o maior ponto. Então, já sentei na mesa lá com o prefeito e tal, tudo. Então, estamos encaminhados. Ó, você é amigo da tia Noeli e amigo do prefeito da cidade? Pronto. Primeiro amigo de Jesus, amigo da tia Noeli e amigo do prefeito. Trabalho social que você quiser fazer, irmão, é abençoado, amém? O resto Deus manda, amém? Para a glória do nome do Senhor. Porque nós sabemos, eu sei de onde que eu vim. Eu era uma pessoa que eu tinha depressão, já pirei, já fui para sanatório, já fui amarrada em cama, irmão. E eu gritava, alguém amarrava a minha boca. Aí quando eu pensei que eu ia pirar de novo, arrumei um marido mais louco que eu. Que tudo que eu falava, ele concordava. Então eu via buraco na rua, ele, então tá bom, amor, vamos por aqui. Eu via passos estranhos, eu via os cavalos amarelo, vermelho, todos os negócios, depois que eu fui estudar em Apocalipse e tal, eu vi um mundo espiritual tão louco. E graças a Deus, ele nunca mais deixava eu ir para um sanatório. Ele falava, não, eu vou ficar louco junto com você. Aí ele não deixava eu ser internada. Mas infelizmente, a minha mãe, né, uma mulher de oração, saiu dos caminhos do Senhor, não aguentou a luta com meu pai, né? Alcoólatra, judiava muito dela, né? Eu creio que o pastor Orlando já contou um pedacinho aqui da gente, E minha mãe saiu dos caminhos do Senhor. E eu lembro que na cozinha, ela ficava com uma biblinha na mão, assim, sentadinha num cantinho. Eu falava, ô mãe, a gente precisava voltar para aquele lugar lá. Eu tinha uns 8 anos. Não, filha, em casa dá para ler a Bíblia. Em casa dá certo também ler a Bíblia. Aí eu ficava pensando, eu deitava triste pensando, puxa, aquele lugar era tão legal, né? Por mais que eu só ia no banheiro e bebia água, né? Porque a gente, criança na igreja, gosta de banheiro e beber água, né? Naquela época. Hoje não, hoje tem escolinha. Hoje, mas imagina, minha mãe com 7 filhinhos assim, sentado do lado assim, ó. Então tinha muita perseguição, muita luta, minha mãe desviou. Minha mãe desviou, nós tinha 8, 10, 12 anos, irmão. O mais velho tinha 14, pensa, com 7 filhos. Aí tudo, 5 entrou nas drogas, né? Aí a gente virou a cabeça lá em casa, né? E aí a minha mãe começou a ter internações, camisa de força, muita judiação. Minha mãe saía na rua, eu já estava traficando, morando na rua, 14, 15 anos, já meio que entrando no mundo das drogas. E minha mãe louca, todo ano ela tinha 2, 3 internações, assim. E a gente, né, desorientado, sabe, irmão? Sem saber o que fazer. Então, hoje eu falo, o preço é muito grande de uma pessoa que conhece Jesus e afasta dos caminhos do Senhor. Fica ciente, irmão, disso. Que não é só você que sofre quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece esse Jesus tão maravilhoso, que hoje eu estou falando aqui, hoje eu estou aqui para falar que hoje eu sou liberta, curada, sarada, porque eu conheci um amigo que todo o tempo cuidou de mim,
que todo o tempo, mesmo em situações tão difíceis, hoje tanta gente dependente de remédio, com dependência química, e hoje, graças a Deus, irmão, a coisinha que eu mais tomo hoje é um chá de cidreira, camomila. Eu gosto muito de ervas, meus filhos até falam, mas hoje eu não é mais a erva da maconha, entendeu? Mas é as ervas, né? Tudo para mim, eu gosto muito de coisa de erva, de coisa natural, porque Jesus me curou, Jesus me sarou, e eu sou tão feliz, porque eu lembro dos momentos, como é ruim ter a mente fraca, como é ruim ouvir vozes, como é ruim ver demônio com o olho aberto. E hoje eu não vejo nada disso, hoje eu não escuto. Então hoje eu escuto a voz suave de Jesus. Hoje me dá um desespero, meu marido está até ali, falei, como está teu coração? Eu falei, amor, põe a mão aqui. Aí o meu coração fica aqui, assim, ó, já ele vai acalmando. Mas por quê? Porque o desejo, irmão, o prazer que eu tenho. Então eu sou uma que sobreviveu em grandes tempestades. E é essa palavra que eu vou falar. Eu sou uma sobrevivente de grandes tempestades. Já aconteceu 2 grandes tempestades na minha vida. Essa deu pequenininha entrar nas drogas, né, e tal, e minha mãe naquele estado, e eu ia visitar minha mãe em sanatório, e ela xingava muita gente, tá vendo, seus maconheiros, que vocês fizeram comigo e tal. E eu sabia que não era só eu que tinha aprontado. Tinha uma turminha lá em casa que já tinha aprontado. Tinha meu pai, que era muito ruim e tinha batido muita cabeça dela na parede. Eu lembro certinho quanto o galo enorme que fazia, né? Ela grávida do meu irmão mais novo, o pastor Eliseu, quanto que ele chutava, né? Hoje até brincava com o Eliseu ontem, falava, Eliseu, era preciso ser meio retardado. Porque a gente apanhava tanta cabeça na parede, irmão, que o pai endemoniado, irmão, um homem endemoniado, bêbado, né? Então o bicho pega mesmo, né? E Jesus teve muita misericórdia de nós. E aí ela aceitou Jesus, nós se convertemos, eu fiquei ainda com ela convertida há 5 anos. Pensa, fazendo campanha, orando e fazendo de tudo para ela ser curada. Mas eu vou um dia entender o porquê que Deus não quis que ela fosse curada e hoje pudesse estar sentada aqui do meu lado com uns 75 anos, mais ou menos, né, amor? Ela ia estar com 75 anos. Então eu vejo essas mãezinhas assim, de mais de 60, de 70, eu fico apaixonada. Eu falo, que bom, as pessoas têm uma mãe velhinha. E minha mãe morreu mais nova que eu tenho 54 anos, minha mãe morreu com 51, 52 anos. Então minha mãe morreu muito nova. Mas ela deixou uma lição muito linda para nós. Para a gente nunca mexer em nada de ninguém, para a gente ser amigo, para a gente cuidar das pessoas. Então hoje a gente é assim, apaixonada por cuidar. Porque por mais que minha mãe tinha aquele sofrimento todo, mas ela conseguia pegar a gente, irmão, levar para umas casas de patroa rica, disfarçar nós. E ela saía assim chorando, meio que limpando o sanguinho no rosto, do braço dela. E ela, não, vamos passear com a mãe, vamos. Então minha mãe conseguia acalmar a tempestade da nossa casa, sabe? Então isso é muito legal, você ter essa graça do Senhor, irmão, de conseguir acalmar a tempestade que tá em você, sabe? Hoje eu quero imaginar assim, a gente num grande mar e cada um num navio, sabe? Então cada um está num navio e cada um vai ter a sua tempestade, né? Então vai depender de você, se você vai balançar muito o barco, se você vai se sufocar muito logo, já vai querer, sei lá, se matar com um copo de água naquele grande mar que nós estamos vivendo. Porque tem pessoas que conseguem se matar com meio copo de água, porque fazem muita tempestade. Amém? Então essa é a palavra que eu quero falar para vocês, que eu sou uma sobrevivente e graças a Deus. Meu pai se converteu, né? O pastor Orlando um dia chegou, ele recebeu Jesus, ficou assim as 2 pernas, que ele chutava muito minha mãe, e minha mãe falava, você está chutando uma serva do Senhor, cuidado com as tuas pernas. Meu pai morreu sem as 2 pernas, com câncer aqui, tudo comido, e escrevendo num papel, eu recebo Jesus como Salvador e muito arrependido. Então eu louvo a Deus por Deus ter dado oportunidade para o meu pai e para a minha mãe receber esse Jesus que hoje eu sirvo, esse Jesus que um dia a minha mãe, né, o Nelsinho Goodbye até fez uma música uma vez, minha mãe internada, o Nelsinho fez uma música assim, o Deus que minha mãe serviu, hoje eu sirvo. Então ela no sanatório lá, né, a gente sabia que ela estava judiada lá, porque o sanatório, para quem conhece, sabe que é um lugar muito triste. E ele lá no fundo do quintal, eu lá limpando as coisinhas dela e tal.
E ele ficava, o Deus que a minha mãe serviu, hoje eu sirvo, hoje ela já não serve mais, e eu sofro com isso. Hoje ela não encontra paz sem Cristo. Então a gente ficava cantando, intercedendo, orando pela minha mãe. Mas o Deus que minha mãe serviu tanto, ensinou nós. Um dia ela estava assim, ficou desorientada. Por isso que eu peço mesmo, para que vocês peçam ao Senhor, para que vocês tenham um equilíbrio. Pede para a alma de vocês sossegar, sabe? Sossegar. Você vê essa palavra, moderar. Olha quanta palavra gostosa. Só os louvores que vieram falar aqui, né? Cada louvor, eu falei, meu Deus, né? Mesmo que tiver uma tempestade, o Senhor, sabe? Não falar isso só aqui, mas lembrar lá fora. Lembrar quando você estiver com o patrão, quando você estiver com o teu marido lá que é afastado, com o teu filho, né, que te deixa injuriada, você lembrar desses louvores e ficar ainda com essa palavra no coração e pôr em prática no momento que a tempestade, o chacoalho vem. Porque agora aqui, ó, nós estamos no barquinho sossegado, né? Estamos escutando a palavra, né? Gostoso, né, irmã? Estamos assim ouvindo. Então a gente está se enchendo. Mas lá fora, ó, vamos aí, ó, acabar o mês de março, começar o mês de abril, e tanto falatório do Brasil, tanta coisa. Então, pedir ao Senhor, Senhor, sossega minha alma, Senhor. Sabe, sossega, traz sossego, minha alma, sossega. Porque você com sossego, você consegue escutar um pouquinho melhor a voz do Senhor. Porque o Senhor é teu amigo, amém? Jesus é teu amigo. Então, se você não consegue escutar a voz do Senhor, e escutar muitas outras vozes, a tua alma não vai ter sossego. Então, a gente erra por não conhecer as Escrituras, amém? Eu vou ler um versículo de que Paulo aconselhava um pessoal que ia ser muito difícil a navegação. Então, vamos viajar comigo. Nós estamos aí, vamos navegar. Estamos num grande mar, glória a Deus. Acho que agora caiu o mastro do barco, esse barulho. Vamos lá. Isaías 59. Não, Isaías 58. Na verdade, esse versículo é para ler na segunda vez. Então, é primeiro Atos, irmão. Porque como eu falei do Paulo, eu faço tudo certinho, viu, gente? Vai lá. É Atos. Depois é o Isaías. Tá? Quem achou Isaías, fica com o dedo assim na Bíblia. Vai lá. Atos 27. Glória a Deus. O 9. Atos 27, 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: varões, eu vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Então aqui, parou aqui. Então nós estamos numa navegação, amém? Glória a Deus. Quem vai navegar aí comigo, amém? Então, estamos numa navegação aí, né? Cada um tem um barco do tamanho que você imaginar, né? Cada um tem a tua luta do tamanho que você imaginar, né? Às vezes você é de boa, né? Mas tem gente que põe muito peso dentro de um barco, muita carga, né? Então, você vai sentir mais a navegação. Então, Paulo aqui aconselhou, o pessoal falou assim, gente, essa navegação é perigosa, hoje não é dia de navegar, né? Se eu fosse vocês, a lua não está para navegar e tal. Mas ninguém nem quis saber. A viagem não vai ser fácil, né? Nem tudo você pode fazer assim de peito aberto, sabe? Não, vou fazer porque é pela fé, né? E tal, vou indo e tal. E aqui o Paulo aconselhando, e ninguém queria saber, né? Então, uma coisa que eu aconselho é ver os sinais, ver como que tá, espera, se vai comprar ou não compra. Se vai falar, não fala. Se vai aconselhar, dependendo, não aconselha. Né? Vamos esperar mais um pouco? O que você acha, pastora? Que eu faço isso? Então, vamos fazer assim? Vamos orar 2 dias para ver se é isso? Vamos, né? Então, tudo né, tem que ter uma cautela. Muitas vezes, a gente é empurrado também
por meio de para tempestade. Muitas vezes nem você pede a tempestade, mas você é empurrado para certas tempestades. Então, quando você é empurrado para certos problemas, porque afinal de contas, no teu barco não está só você, no máximo no teu barco vai estar teu marido, ou teus filhos, né? Quem não tem marido e filho vai ter o pai e a mãe, ou vai ter alguns irmãos, né? Então, sempre no teu barquinho tem alguém lá. Com o Paulo aqui, tinha 270 e poucas pessoas. Mas no teu barco, olha quanta gente que Paulo estava lá tentando aconselhar e ninguém estava nem aí para o Paulo, né? Aí, nós não. Hoje, o nosso barquinho, no máximo, o meu barco é umas 15 pessoas, assim, de que eu estou, assim, meio ligada, assim, de meu marido, meus filhos, neto, né? Meus irmãos, pessoas, assim, que eu sei que a gente está torcendo para estar vencendo, amém? Né? Por isso que o barco da gente, aquele cunhado que não estava na história e veio, você vai ter que tolerar, aquela cunhada, entendeu? Então a gente tem pessoas que estão no nosso barco que a gente não pede para vir, mas tem que vir, e você não vai poder jogar ele para fora do teu barco, e muito menos sem boia. Né, lindinha? Pensa, né? Tem gente que dá vontade de jogar até sem boia, né, pastora? Mas é legal que a gente é crente, então a gente aguenta a carga, né? Não pode dar esse, né? Mas a gente vai conseguir, afinal de contas, né? Você está aprendendo de Jesus para aguentar a bronca, né, irmão? A gente está aprendendo de Jesus para quê? Para aguentar a bronca, né, irmão? Não achando que está aprendendo de Jesus para... Ai, tem uma vidinha, né? Ai, meu carro já vai embora, vou jantar, senão eu vou pro democrata, vou dizer que... Não, você tá aprendendo com Jesus, é para aguentar a bronca, irmão, porque vai vir muito BO ainda. Vai vir muito BO. Tem BO que você vai ter que assinar, que não foi você que fez, você vai ter que assinar. Por quê? Porque a vida é assim, amém? A vida é assim, a não ser que você arruma um barraquinho lá no meio do mato, bem lá no meio do mato, mas é perigoso um macaco vir te morder e você ficar com a febre amarela. Pensa, agora não tem escape, nem no meio do mato, lá escondidinho, você não pode viver. Mas enfim, então vai lá, continuando no Atos 27, pula lá para o 22. Mas agora eu vou Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então, uma esperança, que ninguém vai se perder, irmão. Amém? Ninguém vai se perder. O barco pode quebrar, o barco pode estourar a vela lá, mas a promessa que hoje eu falo e que Deus tem falado, de todas as tempestades que eu já passei na minha vida, é que ninguém se perde, que ninguém vai se perder. O Senhor vai trazer, principalmente, irmão, quando você acredita que você tem condições de dentro do teu barco, você ter boia, você ter remédio para socorro, e nós temos tudo isso. O que é? A palavra de Deus. Nós temos joelhos no chão, nós temos oração, nós temos pessoas, pastoras que a gente pode contar que ora com a gente. Então, dentro do nosso barco, a gente tem muito suprimento. Agora, o que você não pode ficar pondo dentro do teu barco é suprimento que te queira afundar, entendeu? Olha lá o suprimento que te queira afundar. Agora vamos lá no Isaías 58, volta lá. No que eu errei, mas um dia eu vou pregar bonitinho. Nem a pastora Cida, assim, tudo com ponto, vírgula, né, pastora? Ponto de exclamação, de interrogação, de 3 pontos, de etc. Vai lá, Isaías 58. Glória, o 9. 58, 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirar do teu meio o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos. E fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Mais para baixo. No 14. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. E te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém?
Olha, que promessa rica, irmão, né? Isso é uma pérola, irmão. Por isso que quando fala para a gente tomar cuidado, para a palavra não ser jogada aos porcos, né? Como pérola, porque, sabe? Então, porque é muito preciosa. É coisa que vai acontecer na nossa vida hoje, se você crer. É coisa que vai acontecer na tua vida. Se você conseguir fazer com que essa semente, um dia que eu ouvi essa palavra, eu desejei que essa semente entrasse no meu coração e enraizasse. Aí, como faz para enraizar essa palavra que eu tenho ouvido e que eu estou falando hoje? Como tantas palavras têm falado aqui, né? Esse mês de festa, né? Esse mês aí, 42 anos de vitória, irmão, pensa. Cara, quem estiver navegando aí nesses 42, 30 anos aqui, irmão, e que está ouvindo a palavra nessa navegação, tá conseguindo. Quantos que pararam? Quantos amigos nossos pararam no meio do caminho? Né, irmão? Quantos que pararam? Quantos que desviaram? Quantos que morreram, irmão? Quantos amigos meus do meu esposo morreu? Quantos casais destruídos, irmão? Por bobeira. Casamento já quase na ruína. Vão para a igreja. Não, que igreja? Isso daí nem com igreja, entendeu? Então fica duvidando da palavra de Deus, sabe? Então quando você vê uma situação, fala o quê? Mas nem na igreja que lá no... É porque você está duvidando da palavra do Senhor. Então a gente não pode duvidar. Agora para criar raiz nisso aqui, olha lá. Criar raiz e acontecer, tá lá. Clamarás e o Senhor te responderá. Olha lá, no meio da tempestade, você clamar, irmão. Eu acho que tempestade é o lugar que mais tem que se clamar. Cada um clama de um jeito. Um descabela, né, Sabrina? Um descabela, outros quebra um celular, outros, né? Outros não quer ver ninguém. Cada um tem o seu jeito de descabelar. Ih, está em crise. Ó, você entrar em crise, passou de 3 dias, você procura um tratamento. Então, quando você está em alguma crise, passou 2, 3 dias, tem que passar, né? Igual TPM. Se passar muito tempo, ficar o mês todo, tem mulher que fica o mês todo TPM, aí você precisa de um tratamento. Então, é delicado. Então, não fica muitos dias em crise. Crise existe, por quê? Porque está na tempestade. Então, o mar, a onda vem e pá, balançou, molhou tuas coisas e tal. Não, calma, respira e começa a cuidar de tudo de novo. Então, a tempestade é bem assim. Só que a tempestade, às vezes a gente insiste em certas situações de não querer enxergar a verdade. Então, o que acontece? Está lá no mar. Tem pedras por baixo da água. Então, se você não pedir a Deus uma graça, um entendimento, você cai no laço do passarinheiro, fala, nossa, mas eu não percebi isso. Mas Deus às vezes já te deu uma revelação, Deus já te deu um sonho. A Bíblia fala, isso é promessa, que Deus ia dar sonhos, revelações, visões para os jovens, sonhos. Eu não sei qual é, né? Quem é que tem o sonho e a visão, né? Eu nunca entendi quem é quem. Mas como eu estou no meio da idade, de jovem para, né, bem, nós estamos no meio da idade, então nós temos sonho e revelação, a gente quer isso. Mas eu sei que o jovem vai ter, acho que, visões, os mais velhos vai ter sonhos, né? Os mais velhos vai ter sonho? Então daqui para frente é mais sonho, viu, amor? Visão, acho que foi, já era. Mas a gente tá legal, né, bem? Estamos legal aí. Estamos tomando um chás legal, né, amor? Ah, que benção, né? Como é bom, né, irmão? Chá de erva cidreira faz tanta cabeça da gente, a gente fumava tanta droga, tanta maconha, dava prejuízo para todo mundo, roubava as drogas do Lando, porque o Lando não está aqui hoje, mas ele aprontou muito comigo, entendeu? E eu ainda falei para ele, deixa estar. Então, um roubava as coisas do outro, um catava a droga do outro, né? E eu só de mulher fumava maconha. Então, pensa como que eu sofria naquele meio daqueles meninos. Porque eles achavam que só eles podiam fumar. E eu não. Então, pensa, o feminismo aqui. Eu falava, imagina, levantava a bandeira, eu vou fumar também. Mas me dei muito mal. Mas graças a Deus. A minha Carolina, né? Que, né, muita gente conhece a Carolina, que foi para a Extrema, lá mudando para pertinho de mim, resposta de oração. Ela nasceu desse tamanho, ó, com 1,6 kg de tanta droga que eu fumava. Aí a gente morava num barraco, né? Saímos da rua, né? Porque a gente foi ter filho, aí a gente parou de ser mendigo, morador de rua, fomos morar num barraquinho, bem pequenininho assim. As ratazanas eram maior que a Carolina. Eu falei, meu Deus, se essa ratazana come a minha filha, Jesus. Aí o pastor Orlando estava se convertendo naquela época, né? Aí ele chegou lá, tinha um Novo Testamento daqueles pequenininhos, umas biblinhas azulzinhas, né? Dos Gideões, né? E aí, Helena, escolhe essa biblinha aí para mim. Eu falei, pronto, nós já é tudo meio louco. Agora você vai querer virar crente. Você vai querer virar crente? Helena, só se for. Porque se nós não virar crente... Então, mais uma coisa que nós virou, entendeu? Nós virou crente, entendeu? Então, nós temos que virar alguma coisa, irmão. Por favor, vire alguma coisa o mais rápido possível.
de preferência, né, voltar para as coisas do Senhor. Então ele foi, virou crente, ficava estranho. Aí eu chegava em casa, ele estava meio verde, mas por quê? Porque ele ficava fazendo jejum 5, 6 dias a nosso favor. Então ele ficava fazendo tanto jejum, porque ele se determinou tanto. Eu nunca vi um irmão tão determinado como o pastor Orlando, sabe? Porque ele se determinou. Naquele ano, 3 se converteu. O João, eu, o Nelsinho. O Nelsinho era outro xarope, tadinho. Eu nem lembro do Nelson quando era pequeno. Ele era tão estranho que eu acho que ele era os demônios que eu via na minha casa. Eu via tanto demônio na minha casa que eu não lembro do Nelsinho. Eu falei, Nelsinho, a gente é tão apaixonado hoje, um pelo outro, né, bem? A gente é apaixonado, né? A gente fica aí, quem que vai cuidar um do outro, né, Nelson? Quando a gente estiver com 70 anos. A gente é apaixonado, mas eu não lembro do Nelson, adolescente, pequeno, porque eu acho que ele, né, andava de preto, só querendo se matar, se suicidar. Então, acho que ele era uma alma meio ambulante lá na minha casa, né? Então, era assim, umas coisas muito estranhas, né? E Jesus foi tratando tudo isso. Irmão, nós morávamos perto do cemitério, né, ali no Campo Grande. Pegava de vez em quando uma cabeça de caveira, ficava curtindo a cabeça do caveira. E pensa, morcego, abria os morcegos, ficava estudando o morcego. E eu, a moça, a donzela, não podia ser roqueira, a donzela não podia fumar maconha, a donzela, entendeu? Mas eles não, né? A pastora Beth foi para psicólogo por causa de mim. Pensa, eu toda bonitinha, ela cuidava de mim. Sempre ela me vestia que nem bonequinha. Com 15 anos, resolvi não pentear mais cabelo. Tomava banho, né? Às vezes tomava, né? Mas não penteava mais cabelo. Não. Então, pensa, a Beth, né? E hoje nós é apaixonados uma pela outra, né? Enchia os shampoos dela de água, os shampoos dela era caro e era legal, eu aprontava bastante com ela. Mas, enfim, vamos voltar aqui, né? Porque nós aprontamos bastante. E muito feliz que eu estou escrevendo um pouquinho a história da nossa vida. Eu já falei para meus filhos que se eu em vida não conseguir fazer o meu livrinho, editar, eles vão ter responsabilidade de, né, editar os livrinhos, ou meu marido, né? E dá para vocês ler, tá bom? Então tá combinado assim, hein? Vocês, né? Não que eu vou morrer, mas vai que rola, né? Ó, então vamos lá. Tirar do teu meio, arrancar do teu coração o julgar. Irmão, segura a bronca para não julgar, né? A crítica do Brasil, a Bíblia fala para a gente orar pela nossa nação. Então ora, não tem o que fazer. Não tira sarro, não fica no zap tirando um barato desse pessoal. Meu, esse pessoal está se dando tão mal, tadinho. Quanta gente presa, esse pessoal precisa de alguém lá na cadeia. Falar do amor de Jesus para eles. E você vai ver futuramente esses caras aí, das Petrobras, né? Que eu sei falar muito bem, ainda bem. Vai tudo se converter, vai tudo virar pastor no futuro, você vai ver, né? Aí eles vão estar aqui um dia na frente falando, então, roubei a Petrobras, então, não sei o quê, mas Jesus salvou eu, libertou eu, roubei o dinheiro de vocês tudinho. E aí, quem é nós para não aceitar? Ele, pensa, um homem né, desses lugares aí. Então, o dedo ameaçador, né? Tem o dedo ameaçador, tá vendo? Vai. A Bíblia fala lá em Provérbios, não andar com aquele que faz gesto. Olha, não é nem para andar, irmão, ó. Pensa se eu e a Cida, eu estou sempre andando com a Cida, eu estou sempre assim, ó. A pastora não é nem para andar comigo se eu ficar assim, ó. Viu? Não é nem para andar junto, hein? Então, esse é muito perigoso. A injúria, né? Ficar sempre falando injuriado. Né? Sabe? Sempre injuriando. Mas de novo, você viu? De novo está fazendo isso. De novo, entendeu? A injúria, ficar falando injuriado. Não fale. Tudo isso, ó, quando você estiver lá na tempestade, lá, que é aquela onda bem grandona lá, ó. Se você não estiver fazendo isso, você vai clamar e Jesus vai te responder. Porque a minha alma desejosa é fazer o bem ao faminto. Tenha desejo de fazer bem para as pessoas, irmão. Ah, mas ninguém presta, não liga não. Dá para o emprestável mesmo, entendeu? Se eu não souber para quem dá, irmão, eu tenho. Ontem foi muito legal, né? Nós ganhamos 10 quilos quase de carne, Sabrina. Foi muito legal. De churrasco. Eu estou numa vizinha lá, muito legal lá aqui na vila, dando tanto churrasco. Nós ficamos olhando para aquele 10 quilos de carne pensando. Falei, o Eliseu terminou de chegar do serviço. Falei, Eliseu, o que nós vamos fazer? Vamos levar para Parelheiros, uma casa de recuperação? Parelheiros muito longe. Ah, vamos levar aqui para Santo Amaro, para Victor. Alguma coisa Victor aqui. Santo Amaro, é. Aí, rapidinho, ele nem se trocou, eu já entramos no carro e pegamos aquela caixona só de churrasco, irmão. Mas você vê que show gostoso. Aí nós estávamos indo. Aí, ali na padaria Bienal, o Eliseu falou, Lena,
aqueles dois lá que estão sentados lá, toda noite eles estão ali para esperar o pão da padaria para casa de recuperação. Vamos perguntar para eles se tem alguém lá na Victor, lá em Santo Amaro. Aí nós viramos o carro, tal, e aí, irmão, tal, Lisão, né, aquele jeito tal. Então, nós estamos indo lá na sua casa de recuperação, lá em Santo Amaro. Vocês estão aqui? Nós estamos aqui esperando o pão, pastor, porque toda noite a gente vem aqui esperar o pão, né? Tal. Acho que é umas 9 horas da noite, eu acho, né, bem? Eu falei, então, a gente está indo levando lá uma carne lá para vocês, porque nós estamos ganhando umas carnes e tal, e não sei o que e tal, né? E não é porque a gente está dando a carne, porque eu não gosto da carne, não, viu, gente? É porque eu comi a carne, o Badia comeu a carne. Se nós não pensamos, está dando a carne, porque, né, estão falando mal da carne. É outra coisa mesmo. Ora, abençoa, irmão, abençoa. Morador de rua, irmão, ele bate o bicho assim, ó. E vai comer, e tem um monte de gente lá na Missão Vida, tudo vivo. Mas não vamos chegar a esse ponto. Aí, sabe o que o irmão falou? Falou, irmão, pastor, é de Deus, pastor, essa carne. Hoje a pregação falou assim, que os corvos iam trazer a mistura na nossa boca. Aí ele disse, pronto, então vai lá e fala para o seu pastor que o corvo e uma corva que trouxe a mistura. Nós voltamos tão alegres que eu cheguei lá em casa, eu contei para o pastor Orlando, contei para o Badia. Falei, amor, você acredita que o irmão lá... Não, nem precisa ir até lá a casa de recuperação em Santa Mar, não. Deixa aqui mesmo, ali naquela padaria bienal. Aí deixamos lá, aquela caixona e tal. E o menino, o rapazinho, nossa, estou até arrepiado, pastor. Eu nunca vi uma coisa dessa. Hoje à tarde Deus falou que o corvo ia trazer na nossa boca. Isso daqui vai dar para fazer uma farofa, uma coisa cebolada, não sei o quê. Ai, que legal, né? Você vê, Deus prepara o corvo e a corva na sua vida, amém? Então, você fica em paz, sabe? Pede sempre para a tua alma, alma sossega, né? Não venha morrer, irmão, por causa de uma dívida, e pague a dívida e não fica aprontando, fazendo outra, né? Então, não queira, já que você escapou de uma, né? Eu consegui, aliviei, Senhor, vou pensar 2 vezes para fazer isso, vou pensar... Por quê? Porque tudo faz parte da navegação no teu barco. Dependendo, teu barco quebra, estoura. Aí pensa num barco que arrebentou, né? O meu primeiro barco arrebentou nessa situação quando eu entrei nas drogas. Me converti, né, moço? Convertemos, tivemos nossos filhos, bênção, tal, tudo. Aí depois outra destruição também, né? Que medo de filho se desviar, de filho morrer nas drogas, de filho... Sabe, irmão? Passamos muita luta, assim, quase com as mesmas histórias. Jesus teve misericórdia. Então, sabe quando você vai juntando os destroços, né? Destroço que fala, não sei se você fala isso. Teu barco arrebentou, tá um pedaço lá, outro lá. Um tá aqui segurando uma taubinha, outro ali. Cê, pensa, teu barco estourou de tanta luta. Aí, você, mesmo no teu pedaço de madeira lá, que você está em cima do teu barco, você ainda continua tendo a boia, o remédio. E aí, o que você tem que fazer? Acudir aqueles que estão lá só naquela taubinha. Tem gente que está agarrada com o barco estourado, com uma taubinha bem pequenininha assim, clamando por socorro, irmão. Clamando por socorro. Você não quer chegar junto? Ora, faz um jejum pela pessoa. Não vou chegar junto naquele meu cunhado, ou naquela minha irmã, tal. Eu sei que eles precisam de Jesus, eu estou muito bem com Jesus, mas, irmãos, ele faz parte do teu barco. Então, irmão, lembra, quem fizer parte do teu barco, eu acredito que o teu barco não vai ter 270, como Paulo estava aqui com essa turma toda. No teu barco, né? No máximo 30, 40, quem for aí, vózona aí, tem um barco um pouquinho maior, não, porque já tem vó, neto, bisneto, meu Deus do céu, tanta gente, né? Ainda entrou na nossa família, que legal, aí o barco dela aumentou um pouquinho, então ela tem que orar um pouquinho mais, né, mano? Porque vai fazer o quê? Ninguém mandou, aí... Então é muito legal, ela é uma intercessora aí na nossa vida aí. Então, irmãos, sempre faça isso. Mas que todo mundo vai chegar na beira do mar, salvo, que será nossa chegada no céu, irmão. Mesmo com o teu barco estourado, mesmo com o teu barco com a vela virada de ponta cabeça, que tem hora que a vela vira, você não sabe nem como começar a arrumar o mastro, sabe? Quando você tem uma situação na sua vida que você não sabe nem como desenrolar. Quanto mais você quer desenrolar o mastro, mais você enrola no teu pescoço. Então, irmão, se liga, entendeu? Se liga no que Deus está falando. Presta atenção no que Deus tem falado, das mensagens que Deus tem falado. Sabe, esses dias em festa aqui, porque eu acredito assim, né, pastor? Que esse dia de festa, Deus deu uma unção nova. Quanto que Deus não fica alegre? Há 42 anos, irmão. Que vitória. Nós chegamos aqui, nosso apelido era Irmãos Metralha. E olha como os irmãos Metralhas, né? Tiramos nossa roupa listrada de Irmãos Metralha, né, pastora? Hoje estamos aí, todo lindo, cheiroso, amém?
Então é para a glória do nome de Jesus. Bate palmas para Jesus, bem alegre, irmão. Vou beber uma água. Então, para estar terminando aí seu barco, irmão, quanto mais você se intrometer, entre aspas, na vida das pessoas, minha mãe sempre falava, não se intromete na vida dos outros, menina. Mas hoje eu entendi que Jesus quer que a gente se intromete na vida dos outros, num bom sentido. Quanto mais você entrar nas trevas das pessoas, mais a tua luz, né? Ó, promessa. Minha luz nascerá das trevas. A tua luz, a tua direção na vida vai nascer nas trevas, irmão. Vai achando que a tua direção na vida vai ser você ter uma vidinha de comodismo, de bonitinho, de assistir fantastiquinho, acabou o culto. Não. Você tem que acabar um culto e procurar alguém que, sei lá, está necessitando de oração, necessitando que você fale, hoje o culto falou assim, assim. Vamos orar assim, sabe? Você ficar incomodado com as pessoas. Pede isso. Se você não tem ainda isso. Eu tenho pedido para o Senhor. Né, amor? Eu fico quase todo dia na cabeça do meu marido. Amor, vamos visitar os meninos lá na rua, eles estão com fome. Ô, mãe, vamos visitar. Aí nós fomos esses dias, né? Nós já cuidamos de um senhor lá. Aí chegamos lá e ele está lá, com a perna toda inchada. Mas por que você está com a perna inchada, Besouro? O apelido dele é Besouro. Everaldo, meu nome, Everaldo. Não que é feio, mas Besouro é legal também. Ô, Besouro, por que essa perna está inchada, Besouro? Mas vocês cuidaram aquela vez, mas eu ando muito e não sei o quê. E cadê o Careca, o Luiz? Nós estamos procurando. Sabia que eu pus ele no meu carrinho de papelão? Levei ele 5 quilômetros daqui. Está lá numa casa de recuperação, mas não é de crente, não. Aí, né, semana que vem nós vamos procurar o Careca. O Careca é um menino de Deus, levita, irmão, em cima do altar. Ficou um tempão com nós lá, trabalhando numa igreja. E assim, despencou assim, entendeu? Tipo, é um dos barquinhos que estourou e nem um pedacinho de tábua ele ficou segurando. Porque quando você segura ainda um pedacinho de tábua, quando o teu barco estoura, é tipo assim, você ainda está salvo, está segurando ainda com Jesus, entendeu? Mas tem gente, irmão, que nem uma taubinha está segurando, eles estão se afogando. E o diabo está doido para puxar para baixo, irmão. O diabo está doido para matar. Então é diferente, hoje eu falo de morador de rua, porque é a área que a gente está aí a fim de trabalhar. Mas você sabe aí, a tua empresa lá, aquele teu amigo prostituto, aquela tua amiga lá que parece uma pombagira desbirocada, que precisando de ajuda, de oração. Então você olha e fala, entendeu? O diabo ele conhece até o nosso olhar. O nosso olhar. Então, dependendo do olhar que você faz, você como crente, o diabo já lança a seta lá. O crente já jogou a seta, o diabo vem cá e enfia mais forte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado do nosso olhar, do nosso jeito de falar. Entendeu? Vem um casalzinho lá, você chega do culto, o casalzinho está lá. A gente não sabe o que é o poste ou os dois lá. Aí, em vez de o filho da Maria José, filho da Maria, logo está grávida. Judiação, logo já tem uma criança perdida. Por quê? Mas, Senhor, guarda, Senhor, tem misericórdia. Faz essa moça entender que ela pode estar caindo numa presepada. Entendeu? Então, é diferente, irmão, o olhar da gente. Então, cada um na sua embarcação, irmão. Toma cuidado. Porque o mar vai vir para todo mundo, a maré vai ficar braba de vez em quando. E eu peço mesmo, em nome de Jesus, que vocês entendam como assim um alerta, sabe? Um alerta. E Jesus está lá com o faroletão dele assim, só vendo o que está acontecendo com a embarcação aqui da terra. E o que a gente está aprendendo e pondo em prática. Amém? A promessa é que minha luz nascerá nas trevas. Teremos ossos fortalecidos, Tudo lá, tá? No Isaías 58, depois se você quiser ler lá na sua casa. Teremos ossos fortalecidos, um jardim regado, manancial de água. Nossos filhos edificarão ruínas. Tá? A promessa é que os nossos filhos, olha que lindo, vai edificar ruínas que foram quebradas. Quantos dos nossos filhos ainda vai fazer? Muito ainda. Nós vamos morrer e muitos ainda vão estar contando história. Olha aqui, eu estou contando uma história da minha mãe. Minha mãe foi uma heroína, ela ensinou a palavra para nós. Entendeu? Por mais que ela deu uma balanceada a judiação, mas ela ensinou a palavra. Então, nossos filhos edificarão ruínas, serão restauradores de veredas, né? A gente sabe o caminho, né? Um dia até a Regina estava me ensinando, tem o caminho e a vereda. Então a gente sabe o caminho é Jesus. Agora, qual é a vereda? Como que é a vereda? A vereda é os mínimos, é como que você tem que andar hoje.
Como você tem que andar esse mês? 2017 aqui. O que se deu? Então são as veredas, né? O caminho você já sabe, é Jesus. Mas aí, Senhor, nos ensina as veredas, mínimos detalhes. Como tem que tratar essa situação? Essa doença agora na minha família? Essa situação financeira? Esse meu filho que quer casar com essa meia desbirocada? Jesus, como que eu tenho que tratar? Eu tenho que fulminar ela em oração? Não, você vai ter que orar e Jesus, né? Minha sogra e meu sogro, quer dizer, minha sogra e seu sogro. Minha sogra e o sogro do meu marido. Meu pai comprou uma arma para matar ele. E minha sogra falava, você não vai casar com essa maluca, que ela é meio doida da cabeça? E que legal, né, velho? Com doido, deu certo, né? Porque ele também não parava de fumar e ele me ensinou a fumar. Então ele falou, amor, fuma, que você vai ficar mais calma. Então ele foi o que, né, me ensinou, né, amor? Mas Jesus teve misericórdia. Ai, Jesus, que vida doida nossa, né? Como a gente embala, irmão, nas embarcações erradas. Que perigo, irmão. Como nós podíamos ter se dado mal, irmão, se não tivesse tido a misericórdia do Senhor. E pessoas que já estavam em outro barco, jogando o quê? A boia para nós. Então, os pais dele estavam num barco já alicerçado, jogando boia de oração para nós. Pastor Orlando, quando se converteu, ia jogando as boias para nós. E aí, salva aí. Né? Que querer tua boia nada, baseado aqui tá melhor. Lena, pelo amor de Deus, você vai se afogar, você vai morrer. Né? Vadia, vem para Jesus, vem, nós estamos, né? Estamos aí num caminho melhor. Eu nunca imaginava. Eu não imaginava. As pessoas, tem muita gente que não imagina, irmão, que tem uma solução. Que tem salvação. Então você tem que insistir que tem salvação. Só que você tem que entrar nas trevas. Para você entrar nas trevas, você vai pagar um preço, entendeu? Você tem que pagar um preço de santidade, de oração, de jejum. Porque tem demônio que só sai, você passando vontade de comer. Fica uma semana aí sem doce, ó Jesus. Eu vou ficar uma semana aí, 5 dias sem doce, em prol, sei lá, de uma situação assim. Porque tem demônios que só sai com oração e jejum. Então, não é só pastor que tem que orar e jejuar. Se você não tiver essa pegada, irmão, de estar aprendendo e pôr em prática, pá, acabou. Serão restauradores de veredas e reparadores de brecha. Nossos filhos serão reparadores de brecha. Amém? Que Deus continue falando muito no coração de cada um de vocês, né? Que a gente coloque muito em prática tudo o que a gente está aprendendo. Eu tenho aprendido todo dia. Nós estamos lá em Cambuí, 2 horinhas aqui, muito legal. De vez em quando a gente vem estar vindo para cá, tá bom? Somos hoje, né, oficializados aí, missionários desse ministério, graças a Deus. E estamos vencendo, amém? E vocês estejam orando por nós lá, missionária Helena, missionário Obadias, né? E lá nós somos muito chamados de tia Helena e tio Obadias. Temos uma galerinha lá que segue nós lá na rua, né, alguns jovens. E a gente está querendo fazer isso mesmo. E vocês sejam muito bem-vindos. Quando quiser ir para aquela cidade, a nossa casa está aberta, né? Passar aí para a pastora Cida. E que o mar de vocês sossegue. Vai depender muito de você, amém? Depende muito de mim. Se minha maré acalma, amém? Glória. As palmas bem alegres para Jesus.